Bom dia, todos os alunos do sexto ano C da Escola Eupídio Reis. É, Continuando as orientações sobre o caderno de atividades proposto pela escola, é, a questão 2 aqui, 7 ao quadrado igual a 49. Fazendo a leitura, a gente é capaz de identificar quem é a base, qual número representa a base, qual número representa o expoente e qual número representa a potência. Esse segundo vídeo, ele é uma explicação, uma continuação do primeiro, para tornar ele um pouquinho menor e não sobrecarregar a ideia de visualizar ele. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá, continuando. Na questão 3, todas as multiplicações ali envolvem números iguais. Então, seguindo o exemplo, por exemplo, da letra A, 4 vezes 4 vezes 4. A gente tem uma multiplicação de números iguais, a gente pode entender que o 4 é a base, a quantidade de vezes que esse 4 aparece vai ser o expoente, ele vai aparecer elevado. Vocês vão trabalhar então colocando o número em uma forma de potência, usar a base e utilizar o expoente na questão 3. Na questão 4, vocês vão desenvolver os cálculos com cada item ali, então, multiplicando números iguais. Na letra A, 3 ao quadrado significa dois números iguais, 3 vezes 3. Quanto que vai dar esse resultado? Vocês, então, já têm uma prática de treinar multiplicar números iguais no exercício 1. 0 vezes 0 é uma multiplicação de números iguais. Então, já é uma noção que vocês podem utilizar em alguns itens aqui da questão 4. Eu posso explicar mais itens dessa questão, se quiserem, depois, de acordo com as dúvidas que vocês forem deixando para mim no Google Sala de Aula. Questão 5. Vocês vão representar ali uma sequência de resultados do 2 elevado à quarta, 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado à primeira potência e, por fim, 2 elevado a zero. Aqui vocês vão ter uma noção. Todo número elevado a zero, ele sempre vai ser o resultado 1. Todo número, toda base que estiver aparecendo elevada a zero é igual a 1, exceto 0 elevado a zero. Eu posso postar mais orientações sobre esse tipo de questão, mas vocês vão perceber o seguinte. Por exemplo, da questão B, do item B, da questão 5. 3 ao cubo, 3 ao quadrado, 3 elevado a 1, 3 elevado à primeira potência. Esses resultados que vocês forem colocando aí dessas multiplicações, os resultados de um para o outro vão estar diminuindo. A ideia é que quando chegar o expoente zero, o resultado vai dar 1. Essa ideia de completar aqui o resultado, logo, todo número elevado a zero é igual a... É uma noção que vocês têm que ter para resolver essa atividade. Todo número elevado a 1, todo número elevado a 1 significa repetir a base uma vez. Esse resultado aqui depende da base. O número que tiver na base, você repete ele uma vez. É a própria base, então, o resultado, em alguns momentos, em todos os momentos, perdão. Em todas as situações que o expoente for 1, você vai ver esse número aparecendo ali no resultado. Base 1 significa repetir, base, e expoente 1 significa repetir essa base uma vez. Eu espero ter ajudado. Na questão 6, todo número elevado a zero, por definição da questão anterior, a gente lembra que é 1. Exceto 0 elevado a zero. Não é o caso aqui. Seguindo a sequência da questão 6, o 10 ao quadrado, 10 elevado à segunda potência. 10 vezes 10 dá 100. Significa que a gente está usando o número 1. A quantidade de zeros que tem no 100 são 2 zeros. É igual ao do expoente. 10 ao cubo significa 10 vezes 10 vezes 10. 3 fatores iguais para multiplicar. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Significa o seguinte, o 1000 é como se fosse o número 1 seguido do zero 3 vezes. A ideia da quantidade de zeros é a mesma quantidade que aparece no expoente quando a base for 10.
10 elevado à quarta potência significa que o 10 vai ser multiplicado, vai aparecer uma multiplicação 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 fatores iguais. Essa multiplicação eu posso fazer de cabeça, eu já sei dos resultados anteriores, eu sei que vai dar 10.000. O 10.000 significa o número 1 seguido de 4 zeros. Então, tem uma comparação. 10 elevado à quarta potência significa também, seguindo a analogia das outras, utilizar o número 1 e 4 zeros na sequência após o número 1. Então, aqui daí tem uma definição que a gente vai utilizar, colocar esses números. Então, quando a base é 10, basta colocar o número 1 e a quantidade de zeros. Quem manda nessa quantidade de zeros depende, então, do expoente. Eu espero ter ajudado se vocês não tinham conseguido concluir essa questão. Seguindo essa lógica para potenciação, uma multiplicação de números iguais, a gente vai continuar com treinar essa ideia de usar ou a base 1, ou o expoente 1, ou a base 0, ou o expoente 0, na continuação da questão 6. Algumas questões de leitura, de interpretação, das 7 e 8, são algumas para usar essa noção de multiplicar números iguais. Eu já vou adiantando para vocês que na questão 9, na verdade, ela é uma questão de lógica, ela não tem um cálculo. O que eu estou falando exatamente? Quando vocês fizerem a leitura da questão 9, a própria pergunta ela dá uma dica da resposta. Eu não posso falar muito. Eu quero que vocês tentem interpretar e colocar a resposta de vocês. Nas questões 7, 8, eu sei que eu utilizo uma noção de multiplicar números iguais. Na questão 9, ela tem um raciocínio lógico um pouquinho diferente. Eu espero que vocês leiam, tentem interpretar e desenvolver essa questão 9. E a continuação. Estudamos potenciação. A potenciação, a gente pode ter aquela noção, aquela ideia de multiplicar números iguais. A ideia da radiciação aqui no primeiro momento, a gente vai estar utilizando a noção da raiz quadrada. A ideia da raiz quadrada, ela tem os elementos aqui para identificar o radicando, índice, radical e a raiz. Esses elementos, os resultados que a gente está olhando aqui, dependem de uma multiplicação de números iguais. Então, por exemplo, fazendo a leitura do que eu estou vendo aqui nesse momento, raiz quadrada de 36, comparando com os elementos que tem acima aparecendo. O radicando é o número que a gente está tirando a raiz quadrada, então o 36 está lá dentro. O n é o índice, mas no caso da raiz quadrada, o índice 2 não é obrigado a aparecer. O que é o índice 2? Eu tenho que utilizar a ideia de multiplicar dois números iguais para dar 36. Eu tenho que saber qual número eu estou utilizando para dar 36. E, de novo, na questão 1, aquela multiplicação, aquela tabela, vai auxiliar vocês a resolver essa questão. Se a gente está multiplicando dois números iguais, a gente pensa no tabuada. 0 vezes 0, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3. Esses números nos auxiliam a ideia da raiz quadrada. Qual número a gente está utilizando na multiplicação para dar o resultado que está ali no radicando? E, seguindo ainda, radical é o símbolo da raiz e a raiz é o resultado ali, no caso, 6. Raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Se eu multiplicar dois números iguais, 6 vezes 6, 36. Outros exemplos utilizando a raiz. Raiz cúbica de 125. Nesse caso, o índice sendo 3, a gente tem que tomar um cuidado nessa leitura. A gente teria que elaborar mentalmente uma multiplicação de três números iguais. A gente teria que descobrir qual número que a gente multiplica para dar 125. Três números iguais na multiplicação para dar 125. A gente teria que saber qual número foi utilizado para multiplicar.
Então, se a gente fazer ali, seguindo o exemplo, 5 ao cubo, então a ideia da potenciação, multiplicar números iguais. 5 vezes 5 vezes 5. Essa multiplicação de 3 fatores, 5 vezes 5, 25. 25 vezes o outro 5, 125. Nessa multiplicação a gente só usou 5. Outros exemplos. 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Então eu já sei que essa multiplicação, o expoente 4, é uma multiplicação de 4 números iguais. 3 vezes 3 vezes 3. E a raiz quarta de 81 é pensar o contrário. Que número eu utilizei na multiplicação para dar 81? 4 números iguais, quais são esses 4 números iguais que eu multipliquei para dar 81? Dependendo do expoente, a gente pode ter uma raiz maior. Esse caso aqui do item C, foi utilizada a ideia de fatoração. A gente já estudou isso no caderno 1 da CEMED. Eu posso revisar esse conteúdo colocando sobre a ideia de decomposição de números primos. Eu posso postar novamente algumas orientações sobre esse tipo de exercício. Mas a ideia que eu estou enxergando aqui o 2 que está aparecendo aqui, ele está repetido ali na fatoração 10 vezes. Se eu multiplicar o número 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 números iguais nessa sequência, vai dar 1024. Se eu tenho essa noção de multiplicar 10 números iguais, eu posso ter a raiz décima de 1024. É saber qual número igual eu utilizei nessa multiplicação. Qual número eu utilizei na multiplicação para dar 1024? Orientações sobre as questões. Descubra um número que, elevado ao quadrado, dá 16. Essa ideia vocês vão procurar. Vocês podem utilizar a tabuada do primeiro exercício de potenciação e observar aqui qual número você utilizou na multiplicação para dar 16. Qual número você utilizou na multiplicação para dar 25. A palavra elevado ao quadrado, essa frase aí, significa 2 números iguais na multiplicação. Quais números você utilizou para dar 16, para dar 25, para dar 49? Cubo, aí uma atenção aí nessa frase. No item D, são 3 números iguais. Você tem que imaginar quais são esses 3 números iguais que você multiplica para dar 8. Em algum momento, talvez eu já tenha explicado sobre esse número 2 aí. Na questão 2, a ideia do x que está aparecendo para vocês nessa questão é para vocês adivinharem qual número vocês usariam no lugar dessa letra. Então, não é x ao quadrado que a gente tem que pensar. É qual número, eu coloco ali qual número ao quadrado, ele vezes ele mesmo, eu também posso ter essa noção, que eu vou multiplicar para dar 9. No item B, qual número eu faço ele vezes ele mesmo para dar 25. E que mais? Tem algumas outras questões que a gente já utilizou. Perdão. Qual número a gente multiplica para dar 9? Qual número a gente multiplica para dar 100? Qual número a gente multiplica para dar 81? E qual número a gente multiplica para dar 1? Então, essas são as questões que a gente trabalhou de potenciação e radiciação. Eu espero ter ajudado, eu espero que vocês tenham uma boa aula. Se vocês não entenderam muito bem a minha linguagem, perdão. É a primeira vez que eu estou tentando gravar um vídeo aqui para a escola Eupídio. Espero que dê tudo certo. Se faltou alguma parte da explicação, vocês podem interagir comigo através do Google Sala de Aula. Tá? Pessoal, obrigado. Desculpa qualquer coisa.